No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo. Lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Cadê o meu presente e o meu abraço? A bicicleta que eu sonhei não vem. Com um laço não tem bolo nem alegria. É dia das crianças, mas não pra periferia. Queria fugir daqui, é impossível. Eu não queria ver lágrimas. É difícil, meu... Bandido bom é bandido morto. Direitos humanos para humanos direitos. Quer defender, leva pra casa. Essas são uma das frases que servem de termômetro para uma lista interminável de absurdos quando o assunto é segurança pública no Brasil. Mas e a menina Agatha também merecia morrer? Vocês já pararam para pensar que o quesito infância tá correndo perigo? Dia 12, no sábado passado, foi o dia das crianças e eu só fiquei pensando, o que tem para comemorar? Sabe? Tem muita infância sendo interrompida no Brasil. Tem muita criança morrendo. E não gera nenhum tipo de comoção nacional. Eu digo comoção nacional porque se um cachorro gera comoção nacional, as pessoas vão à rua, as pessoas ficam revoltadas quando o cachorro é morto dentro do mercado, no mínimo a gente esperaria nada mais, nada menos do que o igual, sabe? No mínimo. Então acho que eu tô chovendo no molhado quando eu digo que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. O Brasil se compara a países de guerra, sabe? É tão estranho quando isso é tão normatizado, isso é natural pra gente, mas saibam vocês que isso pode piorar e vai piorar. A Agatha era só uma menina de 8 anos que tinha várias ideias, que tinha vários sonhos, ela tinha imensas possibilidades pela frente. E a ordem natural das coisas é a gente, pessoas mais jovens, enterrar as pessoas mais velhas, sabe? Só que no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro e em diferentes periferias pelo Brasil todo, isso tá tendo uma ordem totalmente inversa. Então eu queria chamar a atenção para uma parada que tá em tramitação agora no Legislativo, que é chamado Pacote Anticrime. E que é o Pacote Anticrime? De acordo com o site oficial do governo, o Pacote Anticrime, ele fala de alterações dentro das legislações do Código Penal brasileiro de 1940, inclusive. A proposta do pacote anticrime, a todo custo, é trazer essa sensação de segurança para o brasileiro. Já que o Brasil é um país tão violento, quais são essas mudanças? Vamos lá. Prisão em segunda instância, embargos de declaração, crimes de caixa 2 em eleições, endurecimento de penas, endurecimento de solturas, progressão de penas e saídas, que é as leis de crimes hediondos. E aqui o ponto mais grave, que a gente vai chamar a atenção e que dialoga diretamente com a nossa juventude negra, com nossas crianças, principalmente crianças de periferia, crianças de favela. A questão da exclusão de ilicitude. O que o movimento negro e a Anistia Internacional desde 2011 tem feito e tem falado sobre o auto de resistência, né? Tem alertado a gente sobre o extermínio da juventude negra. Inclusive o João e eu, a gente falou sobre isso no vídeo sobre 80 tiros que tá aqui em cima no card, vocês podem dar uma olhada. A exclusão de ilicitude fala basicamente sobre os autos de resistência. Fala sobre a ponta do Estado que responde pela polícia militar. Quando há um excesso, uma fatalidade, como aconteceu com o caso da Agatha, esse cara, esse policial, ele não seja acusado. Porque ele se encontrou em estado de choque, ou medo, ou emoção. É basicamente isso a alteração. Às vezes o que era lei no passado não é mais lei agora. Mas por que mexer numa coisa tão sensível? Olha, pega essa reflexão aqui. Essa lei, ela parece muito com um pai que mima seu filho e se seu filho fizer alguma merda, esse filho não vai responder. Porque ele estava sob efeito de alguma coisa que não é justificável e que não vai justificar a morte de alguém, a morte de uma criança. O que eu queria levantar aqui é que o sangue dessas crianças e de tantas outras, 57 que morreram, só que a gente sabe, não deve servir de meios para que justifique os fins. E os fins são
a questão do tráfico de drogas no Brasil. Matar uma criança é um meio e o fim é combater um crime, é parar com a violência no Brasil. Isso não pode passar, por exemplo, na ponta do fuzil que distribui tiros e que mata inocentes e que trava uma guerra infinita, uma guerra não declarada a seus civis que deveriam proteger, mas eles estão o quê? Matando jovens. Muitas Ágatas já morreram, né? Que essa Ágata, ela poderia ter sido uma Isa, poderia ter sido uma Ludmilla, uma Thais Araújo, ela tinha sonhos, sabe? Quantas infâncias de Jonatas, Guilhermes, Marcelos estão sendo interrompidas por conta de um estado mimado, sabe? De um estado que não sabe lidar de um estado que não usa da inteligência para combater o tráfico, combater a violência. A conclusão que eu dou é que a opinião pública, ela deve olhar para fora da favela. É muito maior do que uma guerra às drogas. É uma guerra econômica. É preciso usar da inteligência para que a gente entenda que há muito mais ali. Luiz Melodia, Cartola, Dona Ivone Lara, Ludmilla, são quantas pessoas que vieram desses lugares e que hoje fazem a diferença. Eu queria deixar um recado para que a gente se atente mais sobre esse pacote anticrime e para que a gente leia e para que isso de fato não passe. Porque se passar, muito mais sangue vai ser derramado nesse Brasil. No mais, se você quer referências biográficas de onde eu tirei tudo isso, tá também aqui no box da descrição. Por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar dizendo o que você acha, para que nosso canal volte a reaquecer e a gente volte a dialogar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau. Das crianças na periferia. Hoje é dia das crianças e daí quem vê sangue não tem motivo pra sorrir. Não existe presente e alegria. Tem dia das crianças na periferia.